galerinha, voltamos aí do nosso rápido intervalo, tá bom? Para continuar falando aí sobre nossa querida densidade. Logo mais a gente começa as questões e a gente chega naquele nosso esqueminha de sempre. Eu vou fazer a primeira questão e aí peço um tempo para vocês tentarem as questões e aí eu fico com as ímpares, vocês ficam com as questões pares e a gente vai treinando justamente para você conseguir chegar a um êxito e qualquer questão que cair você disser eu sei fazer, toca aqui comigo é gol, beleza? Então, vamos para cima que a gente tem que terminar essa parte hidrostática, essa parte teórica. Vamos para cá, presta atenção, rapaz. Olha aí, o que a gente vai fazer? Última essa partezinha que a gente tem que conversar. Fatores que afetam a densidade de um corpo, tá bom? Primeira coisa que afeta a densidade de um corpo, o tipo de material, bom? Como a densidade é uma propriedade específica, cada material apresenta um valor de densidade. Por exemplo, o ouro possui uma densidade de 19,3 e a prata tem uma densidade de 10,5 gramas por centímetros cúbicos. São densidades diferentes, tá bom? E olha isso aqui, olha como isso é legal, olha como isso impacta quando a gente fala sobre o seguinte. Com certeza você já deve ter visto falar sobre ouro 24, 18 quilates e tal. E com certeza você também já deve ter pego aí no anel, no colar, alguma joia de ouro. Ó, o ouro, ele fala dessa densidade pelo seguinte fator. Quando eu falo ouro 24, 18, ali a porcentagem de ouro, tá bom? No meu material. Como assim, Matheus? Um colar de ouro não é feito de ouro, um anel de ouro não é feito de ouro? Não, 100%, tá bom? Por quê? Olha a densidade do ouro. O ouro tem 19,3 gramas por centímetro cúbico. É um material de uma densidade muito grande. Isso torna ele um material maleável, tá bom? Cuidado, materiais muito densos não quer dizer que eles são rígidos, quer dizer que eles têm facilidade, né, de ter essa diferença aí. O ouro, por exemplo, ele é maleável. O dia que você segurar um ouro 100% ouro, você vai ver que ele parece uma massinha, tá bom? Ele parece uma sensação assim como você tivesse uma coisa que é muito fácil de mexer. Aí, para que você faz? Como é que você faz uma joia com ouro? Você mistura ele com outros metais. Claro, quanto mais ouro você tiver, mais caro vai ser. E os outros materiais que você vai misturar também. Mistura-se muito ouro com a prata, porque a prata tem uma densidade de 10,5. Uma densidade de quase metade do ouro. Então, ele torna uma rigidez maior para aquele material, ok? Temperatura. O aumento da temperatura faz com que a densidade diminua, pois a densidade e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, a densidade da água varia conforme a temperatura. Na temperatura de 15 graus, a densidade é 0,99991 gramas por centímetro cúbico. E o valor de 9956, né, gramas por centímetros cúbicos é atingido na temperatura de 30 graus. Dobrei a temperatura, minha densidade diminui. Estado físico. A mudança de estado físico altera a disposição das moléculas, influencia a densidade. Por exemplo, a água em estado sólido flutua na água que está em estado líquido. Por quê? A pedra de gelo ela flutua. Por quê? Não é tudo água? Porque o estado físico da água é 1 grama por centímetro cúbico. Já o estado físico do gelo tem uma densidade de 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Por que isso acontece? Porque quando você solidifica a água, você gera algumas bolinhas de gás dentro do gelo. E aquelas bolhas de gás dentro do gelo, eles têm justamente essa densidade diminuída, fazem com que ele tenha uma densidade menor em relação à água. Bom? Pressão. Como o volume é uma grandeza que varia de acordo com a temperatura e pressão, quando a pressão diminui, a densidade aumenta. Bom? Por exemplo, gases que sofrem forte influência da pressão. O ar seco tem uma densidade de 1,2754 kg por metro cúbico em 0 graus Celsius e 100 kPa. Sua densidade diminui para 1,2041 gramas por metro cúbico nas condições de 20 e 101,325 kPa. Bom, primeira ideia que você tem que ter aí. Ó, essa legal de pressão, então é o seguinte fato. É quando ele fala assim com o volume. Você também varia a sua densidade. Como assim? Você é capaz de variar a sua densidade. Você entra dentro de uma piscina. Quando você entra dentro da piscina, você pode fazer duas coisas. Você pode mergulhar e você pode afundar dentro da piscina, né? Flutuar dentro da piscina. O que vai diferenciar de um para o outro? Ó, quando você flutua dentro da piscina, o que vai acontecer? Você vai encher o seu pulmão de ar. Quando você enche o seu pulmão de ar, puxou o ar para o pulmão, o que vai acontecer? Tu gerou duas boias no teu corpo.
aquelas duas boias do teu corpo fazem com que tua densidade diminua. Como a tua densidade diminui, você consegue boiar. O que acontece no processo inverso? Você pega e expele o ar do pulmão, joga para fora. Quando você joga o ar para fora, a densidade do seu corpo faz o quê? Ela aumenta. Por isso você acaba afundando. Então o ar faz com que você varie a sua densidade, graças ao volume ocupado pelo seu pulmão. Bom? Olha, a água não segue essa tendência. É muito comum dizermos que a água possui uma imperfeição, uma anomalia, tá bom? Na sua variação de densidade com a temperatura. O que ocorre é que a 4 graus a água atinge seu valor máximo de densidade. Então, a 4 graus ela atinge o valor máximo. E a partir daí, diferente de outras substâncias, começa a apresentar valores de menores densidades. Abaixo de 4 graus Celsius, a água se expande, em vez de se comprimir, ainda mais. A explicação para tal fato é que, com menor agitação molecular devido à menor temperatura, as moléculas de água começam a se agrupar em cristais, que ocupam um volume maior que aquele que seria ocupado no caso se essas moléculas estivessem isoladas, tá bom? E não formassem tal estrutura. Assim, a água no estado sólido é menos densa que a água no estado líquido. Você pode perceber isso, pois colocar um cubo de gelo no copo d'água, ele flutua. Essa anomalia da água é essencial. Aí você pode chamar do que você quiser, evolução da natureza, Deus, mas o certo é que isso é essencial e só a água faz isso para a manutenção da vida aquática. Quando o inverno se aproxima, a água dos lagos começa a se resfriar. Contudo, ao atingir 4 graus Celsius da sua densidade, começa a cair. E assim, massas de água líquida entre 0 e 4 graus ocupam apenas regiões da superfície. Com isso, apenas a água da superfície congela. Primeira coisa aí, ó. Quando você está falando da temperatura entre 0 e 4 graus, apenas a água da superfície congela, mantendo as camadas mais profundas em qual estado? Estado líquido, uma vez que são mais densas e quentes. Do contrário, a cada inverno, os lagos congelariam por completo, impedindo a manutenção, né, da vida aquática. E aí esse fato da água fazer isso te permite justamente ter vida marítima, né, ou vida em lagos e rios, justamente porque ele não congela completamente. E aí você tem essa proteção da vida aquática, ok? E aí existe a densidade absoluta e a densidade relativa. Quando falamos simplesmente em densidade, estamos nos referindo à densidade absoluta, ou massa específica, como vimos, resulta da divisão sobre a massa de um material. Bom, a densidade relativa, que é o sigma, essa letrinha grega aqui é simbolizada, é o sigma, S-I-G-M-A, por sua vez, respeita a relação comparativa entre as densidades materiais, um com o outro. A seguinte fórmula, a densidade relativa é igual à divisão entre as densidades dos dois materiais, ou seja, M1 sobre V1, beleza? Dividido por M2 sobre V2. O que é que você faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Bom, então pode ser um produto. M1 vezes V2 dividido por M2 vezes V1. Bom, isso aí é a nossa densidade relativa ao sistema. Ok? E aí, gente, eu tenho uma densidade na tabela periódica. Vocês devem ter visto lá na química, né, com o Chwal-Seats, quando eu falo de tabela periódica. Tem uma série de características que a gente obedece de acordo com algumas características pré-definidas daquele material. Ó, a densidade é uma característica dos elementos químicos. A variação da densidade absoluta no estado sólido é uma propriedade periódica, que aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro. Então, os materiais mais densos ficam aonde? Aqui, ó, são os mais densos. E os menos densos nessa região? Hidrogênio, lítio, berílio, né? Do outro lado, hélio, neônio, tá bom? Oxigênio. Então, essa região aí são zonas de baixa densidade, enquanto essa região central, onde tem os césios, vários outros materiais de metais de transição, são mais densos. Densidade de alguns materiais. A água, valor mais conhecido da densidade, é 1 grama por ml, temperatura de no máximo 4 graus. O ósmio possui a densidade de todos os elementos da tabela periódica, é a maior densidade de todos, né?
22,5 gramas por ml. O ar atmosférico, o ar que a gente respira, possui uma densidade de 1,18 vezes 10 a menos 3 gramas por ml. O hélio tem uma densidade muito pequena, 1,66 vezes 10 a menos 4, em temperatura ambiente, cerca de 10 vezes menos que a densidade do ar, em mesmas condições. Por isso, os balões de hélio acendem quando soltos ao ar. Ó, o balão de hélio, o que acontece? Olha a densidade dele como é pequena. E o balão do ar atmosférico? Densidade, como é que fica aqui? A densidade do hélio é menor que a do ar atmosférico. Então, quando tu solta o balão de hélio, ele sobe. Vai embora. Porque justamente ele é mais leve que o ar. Etanol, combustível, né? O etanol vendido nos postos de combustíveis tem entre 92,5 INPM e 95,4 INPM. Deve possuir uma densidade de 0,8 a 0,81 no máximo, tá bom? Em 20 graus Celsius. Vendido com densidade diferente desse valor, é considerado adulterado. Do lado da bomba de todo posto, por lei, você tem que ter esse medidor. E esse medidor tem que ficar entre 0,8 e 0,81. Se for uma densidade maior que essa, é porque está misturado com água. E aí ele está adulterado, ok? Vamos lá para nossas questões, nossas famosas questõezinhas. Chegamos nelas. Primeira questão fala o seguinte. Em relação à pressão, são feitas as seguintes afirmações. 1. Pressão é a grandeza física vetorial medida em PA, né, em Pascal. Primeiro, pressão é um valor de grandeza física, porém não a grandeza vetorial, é a grandeza escalar, gerada aí por uma força e área. Força até que é vetorial, mas a área não é, então está falso. Logo a letra A não pode ser nossa resposta. Letra B, a pressão é diretamente proporcional à área de contato. Falso, né? Não seria 2 aí. Quanto maior a pressão, menor a área de contato. Lembra lá da faca, né? Faca amolada e faca sem estar amolada. Então, menor área, maior pressão. Então, não é diretamente proporcional. É inversamente. 3. A pressão é a razão entre a força aplicada e a área de contato. A 3 é verdadeira. E 4. A unidade de medida de pressão é Newton por metro quadrado, também conhecido como Pascal. 3 e 4 seria o nosso gabarito. Letra C, tá bom? De cara, é bem facinha a questão. Ok? Vamos em diante. Segunda questão é de vocês. Uma força de 20 newtons é aplicada sobre uma área A. Se a área de aplicação dessa força for dividida pela metade, qual será a força necessária para que se produza uma pressão igual à anterior? Bom, 2 minutinhos para que vocês possam testar a questão.
Então, galera, ó, o que foi que ele fez? Ele diminuiu a área e ele quer saber qual é a nova força necessária para que você consiga gerar uma pressão igual à anterior. Então, ele tem que conservar a pressão. Vamos primeiro descobrir que pressão foi essa. Bom, no primeiro momento, a nossa pressão, né, foi de quanto? Foi de 20 sobre S. Tá? Então, essa aqui foi a nossa pressão inicial. Num segundo momento, o que foi que ele fez? Ele teve a área dividida pela metade. Então, a minha pressão seria igual a 20 dividido por S sobre 2. Pronto. Então, daqui eu consigo achar o valor da minha força necessária, né, para que eu consiga ter essa mesma pressão, né? Realmente, a nossa pressão anterior. Então, vamos lá. Eu quero saber, desculpa, aqui é força, né? Nosso valor de força é F. Ele quer saber. E a pressão anterior foi 20 sobre S. Então, qual seria o nosso valor da força F aí? 20 sobre S seria igual a F sobre S sobre 2. Então, você conseguiria fazer um produto do meio igual ao produto dos extremos. Bacana? Justamente, ficaria 20S sobre 2S igual a F. Então, eu posso simplificar S com S. Nossa força seria de 10 newtons, né? Seria aquela força ali gerada pelo sistema. Olha, ele aplicou uma força de 20 em uma área A. Se a área for dividida pela metade, a minha força também tem que ser dividida pela metade para que ele produza uma pressão igual à anterior. A força é 10 newtons, tá bom? A gente não achou gabarito, mas bota aí, letra E. Força vale 10 newtons. Certeza desse gabarito, tá bom? Acho que a questão deve ter vindo com um gabarito errado, né? Pode ser o gabarito de outra questão que apareceu aí sem querer. Mas a letra E seria o nosso gabarito certo. Se eu diminuo a área para ter a mesma pressão, eu tenho que diminuir a força, ok? E aí você tem a mesma pressão aplicada. Área e força, né, pressão e área, são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a área, tenho que aumentar a força para que a pressão seja constante, ok? Terceira minha, vamos lá. De acordo com seus conhecimentos sobre pressão e fluido, assinale a alternativa correta sobre essa pressão hidrostática. A pressão hidrostática depende da área que o fluido ocupa. Letra B. A pressão hidrostática depende do espaço ocupado pelo fluido. Letra C. A pressão hidrostática aumenta de acordo com a altura da coluna de fluido. E letra D. A pressão hidrostática é igual para qualquer profundidade de fluido. Vamos lá. A pressão hidrostática depende da área. Sim, mas não somente da área. A pressão hidrostática depende do espaço. Sim, mas não somente do espaço. Depende do espaço e da área ocupada por aquele fluido. Então, o que vai acontecer? Você tem que a pressão hidrostática aumenta de acordo com a altura da coluna do fluido. Esse gabarito seria a letra C. Pressão hidrostática é igual para qualquer profundidade. Não. A pressão, gente, vai depender única e exclusivamente da profundidade do fluido, justamente para você ter essa camada de água te pressionando, te empurrando. Quarta questão fala o seguinte: assinale entre as alternativas abaixo aquela que apresenta somente unidades físicas de pressão. E aí, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a quarta questão.
Então, galera, ó, ele fala sobre você assinar a alternativa que fala apenas sobre unidades de pressão, tá bom? Então, a gente vai eliminando essas partes que não são pressão até chegar no nosso gabarito, para que a gente possa gerar nossa resposta aí. Ó, primeiro, Pascal é a unidade básica do sistema internacional. Todo mundo tem Pascal, tá certo. Ele falou sobre libras por polegada quadrada. Isso não é característica de pressão, tá bom? Característica aí de nanômetro, medida de força aplicada no sistema. Metro cúbico não é, medida de volume. ATM é, atmosferas. Newton não é. Bar é, que é os barômetros, né? Centímetro por centímetro de mercúrio, verdadeiro, mas essa alternativa não é certo. Milímetro de mercúrio também é certo, letra B é nosso gabarito. Letra C, metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração e caloria é a unidade de quantidade de calor, né? Energia, tem nada a ver com pressão. Nosso gabarito seria a letra B, Pascal, ATM e milímetros de mercúrio. Quinta questão, fala o seguinte. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de mercúrio. Indique a alternativa abaixo, aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica em ATMs desse local. Então ele quer que você leve para a atmosfera. Só que lá pela equação de Torricelli, né, quando ele fala do experimento de Torricelli, foi o que o Torricelli falou para a gente. Torricelli falou que 760 milímetros de mercúrio equivaleria a 1 ATM. 780 milímetros de mercúrio seriam compatíveis a X ATMs dentro desse sistema. E aí eu tenho que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, eu teria que o valor de X ATM seria igual a 780 milímetros de mercúrio dividido por 760 milímetros de mercúrio. Quando eu faço essa divisão simples, né, eu tenho um valor de quanto aí? 1,0263, né? 1,0263 ATM. Daí eu consigo aproximar e chegar na resposta, que seria a letra B, né? Letra B, 1,02. A atmosfera seria um valor gerado pelo aquele meu sistema ali, ok? Então, sempre lembrar de fazer essa regrinha de 3, quando ele compara milímetros de mercúrio com a atmosfera, tá bom? Para ficar mais fácil em nossa situação. Olha aí, 780, 760. Você teria um miligrama de 780 milímetros por milímetro de mercúrio, 780 por 760 milímetros de mercúrio. Zero morre com zero. Eu posso fazer essa divisão. Daria aí 1,0263 ATM, atmosferas geradas ao sistema. Bacana? Opa! Sexta questão. Uma força de 200 newtons é aplicada a uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... Daí, ó, você tem que se lembrar do seguinte, que a pressão é igual a força sobre a área. Ele já deu que a força vale 200 newtons. E a área vale 0,05 metros quadrados. Qual gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos para vocês tentarem a sexta questão.
Então, galera, é uma questão até bem simples, né? Quando você faz uma questão como essa, você tem que lembrar só das regras de divisão quando você divide por números decimais. Minha pressão. A força vale 200 sobre uma área que vale 0,05. O que é que você faz? Você anda uma casa em cima e uma casa embaixo até que você elimine aquela casa decimal. Então, a minha pressão seria essa aqui, ó. 20.000 dividido por quanto? Por 5. 20.000 dividido por 5 daria um total de 4.000. Ou seja, 4 vezes 10 elevado a 3, quanto? Pascal. Seria esse valor de 4 vezes 10 elevado a 3 Pascal. Nosso gabarito seria quanto? Nosso gabarito seria letra C. De cara, é bem facinho, tá bom? Você não precisa em consideração o resto. Muito cuidado só com a pegadinha que seria massa se o elaborador da questão tivesse feito. Se ele mudasse as unidades, ele botasse 1 milímetro de mercúrio, outra em bar, outra aí em centímetros de mercúrio. Então, muito cuidado só com as unidades apresentadas para você, para que você não caia nessas pegadinhas. Bom? Sétima questão, fala o seguinte. A cada 10 metros de profundidade na água, aumenta-se aproximadamente 1 atm. Após mergulhar num lago com 20 metros de profundidade, o mergulhador está sujeito a uma pressão igual a... Tá, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que entender. A quantidade de pressões que atuam sobre o seu mergulhador. Quando você tiver uma questão assim, não tem nenhum problema você desenhar. Desenha que fica mais fácil para você entender. Você tem uma água aqui e lá embaixo você tem um mergulhador. Bom, tá aí o seu mergulhador. E aí o mergulhador, quando ele faz esse mergulho aí, ele tem a pressão da água atuando sobre ele, ó. Pressão da água. Mais quem? Mais a pressão do ar. A pressão atmosférica. Beleza? Então, ele teria essas duas pressões atuando sobre ele. Não é só a pressão da água, não. Você não pode considerar a pressão atmosférica que existe, está lá e vai pressionar o mergulhador, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu estou a 20 metros, eu estou aqui uma pressão de 1 atm, eu tenho 1 atmosfera. Quando eu estou a 20 metros, eu tenho quanto? Eu tenho 2 atm. Eu tenho quantas? Eu tenho 2 atmosferas ao meu sistema. Então, eu teria um total de 3 atmosferas. Só que cada atmosfera vale quanto, gente? Cada atmosfera vale 760 milímetros de mercúrio. Bom? Então, qual seria esse valor? Bom, quando eu tenho esse valor, eu pego 760, multiplico por 3. Daria um total de quanto? 2.280 milímetros de mercúrio. Olha aí, qual seria o valor gerado? 2.280. Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria letra D. Já é bem fácil. Falei para vocês que era fácil? Questãozinha besta aí. 2.280 milímetros de mercúrio. O que é que você não pode deixar de entender? Que existe essa soma aqui, ó. Pressão externa à água com a pressão interna à água. Bom, você teria essas pressões aqui dentro do sistema que fazem com que aquele sistema seja um sistema somatório, né? Você teria essa soma aí. Oitava. É desejado possuir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos diminuir a densidade do prego, aumentar a área de contato do prego com a placa metálica, aumentar a área de contato do prego com a placa metálica, diminuir a força aplicada ou aumentar o volume do prego. Qual que você marcaria aí? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Ó, galera, então quando você pega uma questão como essa, você tem que lembrar daqueles conceitos iniciais que a gente falou sobre pressão. Lá do exemplo da faca. Você tem uma faca de carne cega, você começa a serrar a carne, você não vai cortar ela. Você cortar, você precisa diminuir aquela lâmina, você precisa amolar ela. Quando você amola, você diminui o espaço e isso aumenta a pressão. Então ele quer que a pressão sobre uma placa metálica for forte o suficiente para ser perfurada por um prego. Então a gente tem que procurar alternativa que fale sobre diminuir a área de contato, justamente para aumentar a pressão. Letra A, diminuir a densidade do prego. Não, a densidade do prego não tem nada a ver com a história, tá bom? Ela tem que ser conservada, porque senão se você mudar a densidade do prego, não vai ser mais o prego. Letra B, aumentar a área de contato. É o contrário, diminuir. Letra C, diminuir a área de contato. Verdadeiro. Do prego com a placa metálica. Então, diminuir aquela área de contato faz com que você tenha aquela parte em relação ao movimento da área gerada, né? Desculpa, da perfuração gerada. Letra D, diminuir a força aplicada. Não, a força tem que ser constante. Aumentar o volume do prego. Falso também, o volume não pode ser aumentado. Nona questão, fala o seguinte. Uma solução cuja densidade é 1.150 gramas por litro foi preparada de 160 gramas de hidróxido de sódio em 760 centímetros de água, centímetros cúbicos de água. Determine respectivamente a massa da solução obtida e seu volume, sabendo que a densidade vale 1 grama por centímetro cúbico. Ó, eu tenho uma solução cuja densidade dela é 1 grama por litro. E foi dissolvido 160 gramas de hidróxido de sódio dentro dela. Essa questão, primeira ideia que você tem que ter, é uma questão de mistura de densidades. Ela tem esse valor com valores distintos que foram envolvidos na questão. Então, você tem, primeiro, uma densidade daquele sistema e você tem um volume gerado naquele meu sistema. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, a densidade desse outro cara, né? Essa D2 que foi misturada ao sistema. Então, quem seria essa minha segunda densidade revelada ao sistema? A gente tem que descobrir a massa de água que foi aplicada ao sistema. Ele aplicou 760 centímetros cúbicos de água. Ele falou que a densidade da água... Deixa eu ver se deixei um espaço. Deixa não. Vamos espremer aqui, vai ficar um pouco apertado, mas não tem problema, a gente consegue fazer. Ele falou que a densidade 2 é igual a massa 2 sobre V2. Seria justamente a da água. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. E ele falou que o volume é de 760 centímetros cúbicos. Então, a massa da água usada foi de 760 gramas. Beleza? Essa aqui seria a minha massa de água usada, 760 gramas. Depois dessa massa, eu tenho que descobrir a massa total da solução. Quem seria a massa total da solução do sistema? Ele dissolveu 160 gramas em 760 gramas de água. Então, a minha massa total do sistema seriam 920 gramas. Bom? Pronto. Aqui eu achei a massa total do sistema. Daqui eu já posso tirar quem? Posso tirar a letra A, letra B e letra D. Ficamos entre letra C e letra E. Aí ele falou, galera, que a densidade geral do cara é igual a 1.150 gramas por litro. Então, a minha densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade é 1.150 gramas por litro. A minha massa é de 920 gramas. E eu tenho que achar o meu volume. Quando eu faço isso, eu divido 920 por 1.150. Esse volume daria quanto? Esse volume daria 0,8, né? 0,8, porém 0,8 litros, que é a mesma coisa que o quê? Que 800 ml. Olha aí a unidade, né? Cuidado, o cara apressado, o cara que não assistiu essa aula, ele marca a letra C. A letra C está errada por causa da unidade. Então, letra E seria o nosso gabarito correto. Nona questão aí, nosso gabarito seria letra E de é bem fácil. E a nossa saideira, nossa última questão aí, questão 10, fala o seguinte. O leite é uma mistura de diferentes substâncias, proteínas, carboidratos, vitaminas, gorduras, sais e água.
Por meio da análise de composição de propriedades, é possível verificar a qualidade do leite. Uma análise simples é a medida da densidade, que deve estar entre 1,028 e 1,034 gramas por litro. Com base nisso, julgue os itens a seguir, no qual há apenas uma opção correta. 2 minutinhos para vocês tentarem. Qual seria a nossa resposta aí? Pegou a questão como essa, vai para a alternativa. Você fala o seguinte. Letra A. No caso do leite ser adulterado com adição de água, sua densidade será maior que valores padrões. Pelo contrário, né? Se eu adicionar água que tem uma densidade menor do que ele vai diminuir em relação àqueles valores padrões. No caso do leite ser adulterado por retirada de gordura, utilizada na produção da manteiga, sua densidade será menor. Não. Estou tirando gordura, estou tirando massa prática, né? Massa densa do cara. Então a densidade dele vai aumentar, não diminuir. Letra C. A densidade do leite adulterado pode se situar com os valores, entre os valores permitidos. Verdadeiro. Você tem uma situação onde você tem, apesar da densidade do leite ser aquele valor, mesmo se você alterar ou diminuir, você vai ter valores possíveis para aquela situação. Então, nosso gabarito seria letra C, tá bom? Dentro daquele meu sistema. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer a paciência e a audiência de vocês nessa sexta-feira. Sei que vocês já estão aí, só o pó da rabiola, chegando no finalmente da semana toda assistindo aula, mas tenho certeza que vai valer a pena, bacana? Tem mais algumas aulinhas para vocês, para fechar de vez aí a semana, e próxima semana a gente continua com essa parte de hidrostática, falando sobre o teorema de Steve, que é um dos principais teoremas aí quando a gente fala de hidrostática dentro do nosso sistema. Bacana? Então, foi um prazer inenarrável estar com você nessa semana, nessas aulas de hoje. Bom fim de semana. Até a próxima semana, galerinha. Tchau!